Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15. Nós estamos no 45º dia da exposição bíblica Filipenses, a Carta da Alegria. O tema de hoje é luzeiros no mundo. Vamos lá. Para que sejais ou vos torneis irrepreensíveis e sinceros ou puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Obrigado, ocupe o seu assento, exaltando esse Deus que é digno de todo louvor. Unidos a Jesus, o Filho perfeito de Deus, somos ordenados e capacitados por Deus a obedecer ao Evangelho. E você sabe que obedecer o Evangelho aqui nesse contexto é colocar a salvação em prática. E no caso, qual que é a obediência que requer? Fazer tudo sem murmuração e sem discussão, sem contenda. Esse é o contexto. E no caso, então, somos ordenados e capacitados por Deus a obedecer ao Evangelho e chamados a refletir a luz de Cristo por meio de uma vida transformada pelo Espírito Santo e íntegra, inteira, em meio a um mundo totalmente corrompido e depravado. Esse versículo, ele, como você mesmo pode ver, ele é extenso, tá? E nós vamos dividir ele em 4 pontos. O primeiro dele: para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Sempre quando você vê para que, na maioria dos casos, sempre está indicando uma finalidade, um propósito. Observe só, conforme eu disse, para que é rina no grego, para que, a fim de que, uma conjunção de propósito ou aqui finalidade. Fazer qualquer coisa sem murmurações e discussões maliciosas que geram divisões, é o que estava acontecendo no meio da igreja, é um meio para atingir um propósito. E qual é ele? Formar uma identidade visível diante do mundo. O que é identidade, meu amado? Identidade fala de quem você é filho, aonde você nasceu, qual é a sua origem. Isso é identidade, está descrevendo a sua vida, conforme já disse. Você é filho de quem, você mora onde, você veio da onde, isso é identidade, tá certo? Então, aqui tem esse propósito, formar uma identidade visível diante do mundo, mostrar o caráter cristão. Somos filhos de Deus, temos uma missão evangelística e um testemunho público. Esse versículo está mostrando isso, o quê? Primeiro, que nós temos que mostrar o caráter cristão. Segundo, essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus e a nossa origem é Deus. Nós viemos dele. Terceiro, nós temos uma missão evangelística, que é evangelizar o mundo. Tá? Eu estou estruturando e separando esse versículo aí. E quarto, testemunho público. Então nós temos que aparecer, brilhar a luz de Cristo neste mundo. Tá certo? Então, para quê? Então Paulo falou, vocês não murmurem, não entrem em contenda, a fim de quê? E aí esses 4 lindos propósitos, que eu repito só por questão de didática. Mostrar o caráter cristão transformado, a nossa identidade, que somos filhos de Deus, temos uma missão evangelística nesse mundo que é ganhar almas, e também testemunhar a glória de Deus. Amém? Pois bem, então ele diz, para que sejais ou vos torneis. Essa palavra vos torneis ou sejais que está aí traduzida é ginomai no grego, que significa tornar-se, vir a ser. Indica uma mudança de natureza. Então perceba, a mudança de natureza qual que é? Antes nós éramos raça de víboras e hoje somos ovelhas. Há uma mudança de natureza, tá certo? Poderia ser dito assim, a pessoa antes de Cristo ela é um lobo devorador, mas e agora? Ela mudou de natureza, ele não é mais lobo, ele é uma ovelha, mostrando que é uma mudança de natureza, tá certo? Então aconteceu isso conosco, houve uma mudança de natureza, de tal maneira que a gente era trevas, hoje a gente é luz, mudou tudo, tá certo?
Então indica uma mudança de natureza, sugere que algo novo passou a existir. É uma transformação profunda de caráter. Tornar-se visivelmente algo novo, aponta para a transformação contínua. Aí por isso que eu digo que é melhor traduzir esses sejais por vos tornais, porque é algo que está em processo, e nós estamos em processo de transformação diária, tá certo? De modo geral, querida igreja, o pecado, mas aqui nesse contexto, a murmuração e a contenda, paralisa, mancha a honra de nossa identidade e traz desvio da fé. Observe só como que a murmuração, ela é terrível. Olha, o pecado da murmuração e da contenda é um pecado que pode paralisar uma congregação. Números 12, versículo 1 e o 15. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Então, Miriam e Arão, veja, por que o texto diz Miriam e Arão? Porque foi ela que começou e depois influenciou Arão. Ela começou a murmuração, e se falaram e reclamaram, murmuraram contra Moisés. Aí, o que aconteceu? A Miriam ficou leprosa, veja, porque foi ela que começou a murmuração. Arão Deus pegou leve com ele, mas como ela começou, Deus deixou ela leprosa 7 dias. Aí olha só o que aconteceu no verso 15. Então, resumindo, Deus desceu no meio da congregação e falou: vocês não tiveram receio de falar contra o meu servo, não? Vocês estão reclamando contra ele? Deus está dizendo a mesma coisa, você está murmurando contra mim, porque foi eu que levantei ele como líder dessa igreja, ou desta congregação, no caso. Assim, aí ela ficou, Moisés teve que interceder por ela, porque ela ficou excluída no arraial 7 dias. Aí Moisés orou: Senhor, releva, perdoa ela. E aí Deus falou: deixa eu tratar dela uns dias aí. Mas Deus a perdoou e a curou. Mas olha só o que aconteceu por ela ter murmurado. E assim Miriam esteve fechada, fora do arraial. Está vendo? Não é as pessoas muitas vezes que se afastam de você, é a sua lepra que tem afastado pessoas. A lepra da murmuração. E o povo, olha lá, e o povo não partiu, ou seja, não houve, porque a igreja está em movimento, sim ou não? A igreja está em movimento, irmão. Só que agora, por causa da murmuração, não partiu, não houve movimento, a igreja parou. Então a murmuração paralisou a congregação. Por isso que Paulo está vendo quão grave é as murmurações e as rixas, as brigas entre os irmãos no meio da congregação. E ele está dizendo: vamos obedecer ao evangelho, vamos parar com essas murmurações e briga aí, tá certo? Outra coisa, olha só o que a murmuração, ela é terrível. A murmuração, além de paralisar a marcha da congregação, a murmuração, ela também mancha a honra. Vamos ver isso? Números 14, 27 e o 36. Deus dizendo: até quando sofrerei? Sofrerei aqui é suportarei. Até quando eu vou tolerar? Deus está dizendo, é mais ou menos assim, sabe aquela expressão brasileira? Estou de saco cheio? Deus já estava assim com o povo, de tanto que eles murmuravam. Aí Deus falou: até quando eu vou ficar tolerando? Ou seja, eu estou a ponto de mandar um juízo, eu vou mandar fogo nesse povo para consumir eles. E aí Deus está dizendo: até quando sofrerei esta má congregação? Murmuração é malignidade, irmão. Que murmura contra mim, mas Deus está dizendo: murmura contra mim, por quê? Porque ele está se levantando contra a liderança de Moisés, e Deus falou: vocês estão murmurando contra mim. Aí versículo de número 36, ó. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação. A murmuração é contagiosa. Então fizeram murmurar toda a congregação. Aqueles 10 homens, você lembra, 2 voltaram na fé: a terra é boa, tem gigante, mas Deus nos dará vitória. E 10 voltaram que a terra é boa, mas a gente vai morrer, somos gafanhotos, como você conhece. Tem sempre assim, pessoas que são enviadas para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Um só fala das graças da terra, outro só fala das maravilhas de Deus. Ok? Aí o texto, ó, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, ó, infamando a terra. O que é infamar? É manchar a honra dele. Quando essa congregação murmura, o que eles estão fazendo? Primeiro, manchando a honra de eles serem filhos de Deus, porque agora estão perdendo a identidade. Deus murmura? Quando eu murmuro, eu estou perdendo a minha identidade de filho. Você está entendendo?
Então, aqui a questão de eles murmurarem, estão infamando a terra no sentido de que eles tanto não estão dando testemunho, e a questão está no nome de Deus. Quando eu murmuro, eu estou jogando o nome de Deus na lama, por assim dizer. Porque eu carrego o nome de Deus, eu sou chamado povo de Deus, então eu carrego esse nome. Então, quando eu murmuro e vivo em contenda, olha só, então eu estou infamando a terra, estou manchando a honra de Deus. Que coisa terrível, hein? E agora, por último, a murmuração é um desvio da fé. Números 14, 43. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, ó, e caireis a espada, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Então, a pessoa que ela persevera na murmuração, Deus não está com ela mais. Deus se afasta. Uma pessoa que vive criando discussões, intrigas, Deus se afasta dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão desviadas do caminho de Deus. Elas estão desviadas da fé e estão trazendo ruptura na comunhão da igreja, na unidade do povo de Deus. Então, murmurar e contender é afastar-se de Deus, dando-lhe as costas. Então, não esqueça, se você tem um hábito de murmurar, de reclamar, de se queixar, é a mesma coisa de você estar dando as costas para Deus e seguindo o seu caminho de perversidade. É isso que o murmurador e o contendeiro faz, tá bom? Então, voltando ao texto, para que vos torneis irrepreensíveis. Esta palavra é amemptos, no grego significa sem culpa, sem motivo legítimo de acusação. Ou seja, não tem nada que acuse esta pessoa. Inocente. Aqui não significa perfeição absoluta, que não existe, tá certo? Todas as pessoas podem falhar. Mas aqui uma conduta incontestável. O que é uma conduta incontestável? Exemplar e livre de falhas. Não tem como contestar a caminhada dele. É livre de falhas, é uma caminhada exemplar. É ausência de falha moral. Descreve uma vida que não pode ser criticada por causa da prática do pecado. Uma coisa é o cristão falhar, no sentido de que ele não vigiou, não estava em oração, ok? Como deveria, e acabou não vigiando e caiu, só que ele não ficou prostrado, ele se levantou, confessou, abandonou o pecado e alcançou misericórdia, o perdão. Agora, outra coisa é uma pessoa fazer o quê? Conscientemente viver na prática do pecado, que é muito comum, principalmente entre os solteiros, os jovens solteiros, e no caso, né, os solteiros, ter vida sexual sem ser casado. Isso é um pecado muito frequente que deve ser abominado no meio da igreja. E eu estou aqui para pregar o evangelho, a palavra de Deus. Então, veja só, a pessoa que sabe que não pode se relacionar sexualmente antes do casamento, e ela está nesta prática, ou seja, ela vai viver com uma pessoa, ela não é casada e está morando dentro da mesma casa com a pessoa e se relacionando sexualmente, está tendo uma vida de casado. Então essa pessoa ela está na prática do pecado, então é legítima acusação contra ela. Então o que a Bíblia está nos ensinando que Deus quer, entende, que a gente coloca a salvação em prática, faça tudo sem murmuração e contenda, para quê? Para que ninguém possa apontar o dedo em nós e nos acusar de pecado. Então Deus quer que a gente viva assim, ninguém pode olhar para nós e nos acusar legitimamente. Já pensou? É isso que Deus tem reservado para nós. Glória a Deus. Quem deseja viver esta vida aqui, Deus? Glória a Deus. Esta palavra, sabe onde que ela é vista? Em Gênesis 17:1, lá no episódio onde Deus mudou o nome de Abraão, e já vou explicar por quê. E sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, o nome dele ainda era Abrão, e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha só, anda em minha presença e ser perfeito. A Septuaginta traduziu aqui com esta palavra, amemptos, que eu já falei o significado, inocente, sem culpa. Então, o que é a Septuaginta, para alguns que não lembram? Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em que língua? No hebraico.
Aí 70 judeus traduziram o hebraico para o grego. E o grego era a Bíblia que os apóstolos usavam, eles usavam a versão em grego, tá certo? Então, por isso que ela conta muito para nós, essa tradução, tá certo? Então, olha só, anda em minha presença e ser perfeito, ser irrepreensível, é o que Deus está dizendo para ele. Olha, anda na minha presença e ser inocente. No sentido de quê? Que ninguém possa apontar o dedo para você e te acusar de pecado legítimo. Agora o que é interessante é que Deus faz a aliança da circuncisão e muda o nome de Abraão. Quem lembra rapidamente, a circuncisão é um pacto que Deus deu, era uma pele do órgão genital masculino que se arrancava, porque tem um sentido de algo que ajunta sujeira. E Deus estava querendo dizer nas entrelinhas o quê? Era um sinal que Deus está querendo dizer o quê? É um símbolo de purificação. Deus está dizendo, não quero nada em você que ajunte malignidade, sujeira. Esse era o sentido. Então Deus dá a Abraão esse pacto. Hoje a circuncisão é feita no nosso coração, ok? É feito pelo Espírito Santo. Então Deus faz a aliança da circuncisão e faz o que com Abraão? Muda o nome dele, olha só, de Abraão para Abraão, transformando assim a sua identidade. Quando Deus dá o pacto, quando Deus muda o nome dele, está dizendo, eu estou te dando outra identidade. Você não é mais a mesma pessoa, você não é mais Abraão, agora você é Abraão, agora você é um homem que tem aliança comigo, agora você é um cidadão do céu, em outras palavras. Escute, ou seja, Deus estabelece quem Ele é, antes de exigir o que Ele deve fazer. Você deveria anotar isso. Antes de Deus, escute, exigir algo de Abraão, primeiro Deus estabelece quem Ele é. E o que Ele é? Agora Ele é alguém que tem aliança com Deus. Então Deus estabelece quem você é, Deus estabelece a sua identidade. Você é filho de Deus, você é um cidadão do céu. Agora Ele vai exigir, já que você é, agora Ele vai exigir daquilo que você é. Por isso que Deus não exige do ímpio algo que ele não pode oferecer, porque ele não é. Primeiro Deus precisa, aleluia, mudar a identidade das pessoas. Aleluia. Oh, bendito Deus. Eu vou repetir que isso é muito forte. Deus estabelece quem Abraão é, antes de exigir o que ele deve fazer. A ordem da nova vida que é a nova vida? Nós somos nova criação. Olha só qual é a ordem da nova vida. Anda na minha presença. Essa é a ordem da nova vida. Anda na minha presença. Não é uma caminhada de um dia, mas um estilo de vida em união, intimidade e dependência de Deus. A aliança do Calvário circuncida os nossos corações e nos faz estar em Cristo, nova vida. E eu repito o versículo 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, louvado seja Deus. Então agora há uma circuncisão feita nos nossos corações. Deus tirou toda a imundícia do nosso coração, Deus nos deu um novo coração, e agora nós estamos aliançados com Cristo, estando em união com Cristo, vivendo junto em intimidade com Cristo, e dependemos dele, louvado seja Deus. E assim somos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos de modo exemplar e livre de falhas. Anda na minha presença e ser irrepreensível. Anda na minha presença. Então todo aquele que anda na presença de Deus, você já viu, irmão, alguém andar na presença de Deus e alguém ficar acusando ele de alguma coisa? Não existe possibilidade. Eu estou em união com Deus, eu estou em intimidade com Deus, eu estou na dependência de Deus. Então, como eu estou andando com Ele, o que Ele está fazendo? Eu te capacito, vem comigo que eu te capacito. Aí você fala, não vou aguentar. Não aguenta, eu estou com você aqui, ó. Vai viver uma vida irrepreensível. Irrepreensíveis e sinceros, meu Jesus. Akeraios, no grego, significa não misturado, puro, sem malícia, não adulterado.
Significa ser puro de mente, sem um misto de maldade, livre de malícia. Descreve uma mente pura, que não está focada em enganar ou manipular as pessoas. Meu Deus. Aponta para a sinceridade interior, sem duplicidade, sem segundas intenções. Tá certo? O que a pessoa está falando é o que ela está falando. Ela não está falando algo pensando em tirar proveito daquela pessoa. Não, o que ela está falando é correto, é sincero, é verdadeiro, tem pureza. É como se diz, tem pessoas que falam uma coisa maquinando outra. Isso é duplicidade, isso é segundas intenções. Então, Deus nos chama para ser não só repressivo, mas puro, não ter nenhuma mistura. Este texto une vida externa, irrepreensível, está falando do lado de fora, e integridade interna, está falando da pureza do lado de dentro. Veja só, o que Deus faz dentro vai sempre refletir do lado de fora. Então esse negócio, do lado de Deus não se importa com o lado de fora. Não sei em que contexto você está vendo isso, porque o que está dentro vai refletir do lado de fora. Ok? Não é o lado de fora que muda o lado de dentro, mas o lado de dentro influencia no que faz do lado de fora. Romanos 16, 19. Olha o que Paulo diz. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Aqui simples é a mesma palavra keraios, que Paulo usa, e aqui foi traduzido como sinceros, e aqui simples, enfim, mas é a mesma palavra, tá certo? No grego. E o que significa? Este é um chamado à maturidade espiritual. Ser sábios no bem, aí no caso, é ser capaz de discernir a vontade de Deus e obedecer a ela. Então você discerniu, você soube aquilo que é a vontade de Deus, então o que você faz? Coloca agora em prática. Você sabe que Deus não quer isso de você, então coloca em prática. Você sabe que Deus quer que você faça isso, então coloca em prática. Você está sendo o quê? Sábios em fazer o bem, tá certo? Agora, simples no mal aí, no caso, meu Deus, esse simples no mal é ser inexperiente em relação à prática do pecado, mantendo a pureza do novo nascimento, sem malícia e sem contaminar e de querer prejudicar alguém. É isso que o texto está dizendo. É como se você, imagine só, é como se você tem um copo de suco. A malícia é como se você colocasse um veneno dentro dele e desse para alguém beber. Então o que Deus está dizendo? Eu estou fazendo uma ilustração. Nós somos esse copo de suco que não tem o veneno do pecado dentro de nós. Porque a humanidade nos bebe, ok? Então dentro de nós não pode ter malícia. E aqui o que Paulo está falando é dentro do contexto entre os irmãos, viu? Ele não está falando aqui, ele está dirigindo essa carta para quem? Para os crentes, para a igreja, para os salvos. Ok? Vamos lá para o ponto 2, a parte B do versículo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Esse é o ponto 2. Filhos aí no caso é teknon, aquele que foi gerado. Descreve a origem e o relacionamento com Deus. A nossa origem é o céu, é Deus. E nós vivemos em unidade com Ele, como já falamos. Enfatizando aqui que eles compartilhavam da mesma natureza, vida divina, da vida de Deus, ok? Não se trata de fazer para ser, mas de agir de acordo com o que já são. Eu vou repetir. Não se trata de fazer algo para ser, mas de agir de acordo com o que já são. E o que nós somos? Somos filhos de Deus. Somos reflexo do Pai Celestial. Você parece tanto com o Pai. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha lá, você não é filho do Pai Celestial? Então imita Ele. E o que é imitar? Imitar, que é mimetes no grego, descreve alguém que observa e reproduz o comportamento do outro. Meu Deus!
implica em seguir o exemplo e o caráter de Deus, é modelar a própria vida com base na pessoa de Cristo. Aí, como temos ensinado há muito tempo, é fazer o que Cristo fez, é estar modelado nele, né? Está no molde dele. Oh, louvado seja Deus! Em outras palavras, é andar de mãos dadas com o Espírito Santo e ser liderado por ele todos os dias da vida, porque Romanos 8,14 está escrito que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. Conduzido ali significa segurar pela mão. Oh, irmão. Então, todo filho de Deus, ele anda de mãos dadas com o Espírito Santo. Agora imagine você andando de mão dada com o Espírito Santo. Que chance que a carne vai ter de dominar? Porque você está sendo liderado pelo Espírito. Quem sente essa mão forte do Espírito segurando nas tuas mãos e te guiando em cada decisão, em cada escolha, aleluia, Ele é a direção tremenda para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Agora eu vou dar uma curiosidade. Isso aqui é uma curiosidade dessa palavra imitadores aí. É interessante e vou aplicar dentro dessa curiosidade. É por causa dessa palavra que temos o termo meme. Quem já ouviu aí o meme? Quem já ouviu, irmão? Todo mundo, irmão. O biólogo Richard criou a palavra meme, abreviando essa palavra grega, mimetes, que vem de imitar. Ele que inventou aí essa palavra meme, eu estou dizendo, abreviando essa palavra grega, para descrever uma unidade de cultura que se propaga de cérebro e cérebro, através da imitação. Hoje, o conceito foi adaptado para definir conteúdos cômicos, engraçados, né? Fotos, vídeos ou frases que se espalham rapidamente na internet. Então, qual que é a palavra aqui dentro dessa curiosidade? Usemos a internet para viralizar o conteúdo bíblico, fotos e vídeos de cultos, louvores, pregações, versículos e textos da palavra de Deus. Para quê? Porque a gente vai entrar no cérebro deles. Nós vamos, aí esse povo vai te ver dando glória a Deus, se rendendo a Deus, eles vão te imitar também. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que entrar na mente deles. Esses dias estava cortando cabelo, olha, lembrei agora, estava cortando cabelo, e o rapaz pegou e dizia assim: não, mas estou cansado, eu ajudei ele, fui bonzinho, olha só, fui bonzinho, não sei o que, e ajudei, ele me deu as costas, fez aquilo, e eu fui e já entrei, né, com a Bíblia. Eu falei, você não deve mudar o seu jeito de ser por causa da ruindade das pessoas. Aí eu sempre ponho quem na história? Jesus, né? Aí eu falei, Jesus apoiou Judas, amou Judas, deu um ministério para Judas, fez tudo de bom para Judas. Aí Judas veio trair Jesus. Quando Judas veio, Jesus falou o que para ele? Amigo, a que vieste? Eu falei, olha só, Judas mudou com Jesus, mas Jesus não mudou quem ele era, não deixou de fazer o que ele fazia por causa dele, da canalice dele. Aí ele falou, agora você entrou na minha mente, por isso que eu lembrei. Não é que eu entrei na mente dele, é que a palavra de Deus trabalhou na vida dele. Ele já ia pender por um caminho que é tortuoso, mas agora voltou alinhado na obediência do Evangelho. Entende? Vou deixar de ser trouxa. Para com isso. Tem pessoa que até usa essa expressão, vou deixar de ser trouxa dos outros. Você vai mudar por causa do comportamento canalha dessas pessoas? Não mude, não. Seja crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos viralizar coisas boas. Vamos anunciar coisas boas. Aleluia. Vamos lá. Filhos de Deus, o que? Inculpáveis. Eita. Inculpáveis, aí a palavra amomos, que significa sem defeito, sem mácula. No Antigo Testamento, descreve o animal que não possui defeito físico para o sacrifício. Essa palavra era usada nesse contexto.
A vida do cristão é apresentada como uma oferta pura a Deus. Lembra que Paulo falou aos Romanos 12:1? Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis, olha lá, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós somos uma oferta de Deus, uma oferta a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus morreu para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Está escrito em Efésios 5:27. Então para que ele morreu? Para apresentar para ele uma igreja o quê? Sem mácula, uma igreja sem defeito. Jesus quer uma igreja assim, sem mácula do pecado, uma igreja perfeita. Ele quer isso, e ele morreu para isso, para apresentar para ele mesmo. Veja só que coisa tremenda. Somente Deus é capaz de preservar a nossa identidade de filho de Deus sem mácula. Veja só, Judas 1:24. Esse Judas aqui não é Iscariotes não, tá? Esse Judas aqui que escreveu essa epístola é o meio irmão de Jesus, tá bom? Ora, aquele que é poderoso, que é capaz para vos guardar de tropeçar. O que é tropeçar? Livrar da queda. Só Deus é poderoso para nos livrar da queda. Eita, senti que Deus me deu uma revelação aqui agora. Não retenha esta palavra que é profética. Diga, Deus está livrando a tua casa da queda. Diga isso. Abaixebas, ubacachanda labassúria, alabacala baxericovasnai, aqueba sobedecoblasai. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, olha lá, e apresentar irrepreensíveis. Irrepreensíveis aqui é a palavra amomos, sem mácula, sem defeito. Oh meu Deus, então somente Deus é capaz de preservar a nossa identidade de filho de Deus sem mácula. Somente o Senhor é capaz de nos colocar de pé diante dEle, sem sermos destruídos pela sua justiça e santidade. É isso que esse texto está dizendo. Imagine agora, se um homem pecador pode estar diante de um Deus santo e justo. O que acontece se um homem pecador, miserável, entende, chegar diante do juiz de toda a terra? O que vai acontecer, irmão, diante do trono branco? Eles vão ser jogados no inferno. Então esse texto está dizendo que somente Deus é capaz de nos preservar na salvação, de nos livrar da queda e apresentar sem mancha, sem mácula, diante da sua justiça e santidade. É por isso que antes de subir ele transforma. É por isso, senão ninguém aguentava. Antes de subir a trombeta soa e os nossos corpos serão transformados. Já pensou, o teu corpo vai resistir ficar diante da presença? Você lembra até João, hein? Um apóstolo muito próximo de Jesus, quando ele viu Jesus glorificado, ele caiu como morto. Ele estava ainda no corpo, ainda fragilizado, e ainda que ele fosse arrebatado em espírito. Mas agora imagina, agora você vai ter um corpo que não vai perecer, que não vai fraquejar e vai resistir à glória. Você vai falar, pode manifestar tudo aqui, Pai. Vai aguentar o peso da glória de Deus. Vamos para a parte C do versículo. Verso 15, esse Deus é tremendo. Eu estou lendo todo o versículo para fixar na tua mente mesmo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Agora, terceiro ponto. No meio de uma geração corrompida e perversa. Olha no meio que você vive. Esse é o meio que nós vivemos. Ok? Escute. A palavra, no caso, geração, é geneia, que significa totalidade das pessoas que vivem numa mesma época. Refere-se à humanidade afastada de Deus. Escute isso que é muito importante. Jesus, ele semeia o trigo.
A Bíblia diz, lembra na parábola do trigo e do joio? O texto diz que Jesus é quem semeia o trigo. Então Jesus semeia o trigo, os filhos de Deus, no mundo. Ou seja, Deus nos semeou nesse mundo. Quando Ele nos salvou, Ele falou, agora eu te envio nesse mundo. Quando você salvou, você saiu daqui e passa a ser do céu. E agora Jesus fala, agora você vai no mundo. Entende? Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Porque não são do mundo. Nós estamos, mas não somos. Estamos no mundo, mas não somos dele. Você está aqui só de passagem, daqui a pouco você vai para casa. E de forma estratégica, olha só que terrível, o inimigo semeia joio. O que é o joio? Os incrédulos no meio do trigo. Eu só vou dar referência em Mateus 13, do 24 ao 30 e do 36 ao 43, os versículos. Veja só, Jesus é o que semeia o trigo, só que a Bíblia diz que dormindo os homens, veio o inimigo e semeia o quê? Joio no meio do trigo. E o que acontece com ele? Crescem juntos. O trigo e o joio vai crescendo juntos. Sabe o que eu acho interessante? É que o joio parece com o trigo. Só que há características que diferenciam eles. Por exemplo, o joio não tem nada dele, ele é uma erva daninha que só suga da terra e não produz nada. O trigo produz alimentação. O joio, o que ele faz? O joio, como ele é muito leve, ele não tem conteúdo dentro dele, ele sempre fica para cima. O trigo, quando ele vai crescendo, como ele tem peso do trigo, ele se inclina. Você não entendeu que o joio é soberbo e o trigo se humilha diante de Deus? O joio é ceifado, o trigo é recolhido no celeiro. Onde se joga o joio? Erva daninha, no fogo. Mas o que eu quero dizer com isso? O grande problema é que o trigo, os filhos de Deus, estão perdendo a sua identidade de filhos de Deus, a sua origem do céu, sendo influenciados. O inimigo semeou, Deus não semeou no mundo, para quê? Para ganhar as pessoas, mas o Satanás também tenta semear o joio no meio do trigo. Para quê? Para tirar o crente da presença. Aí eu fico pasmado com esta geração de pessoas, de crentes, que facilmente são puxadas para o mundo. O joio vai lá, vive de um jeito, faz de um jeito. Você está copiando o joio por quê? Você perdeu sua identidade? Você não sabe de onde você veio? Você não sabe para onde você vai? Você não sabe quem é teu pai? Escute esta igreja. É tempo de os nossos congressos voltar a falar de Daniel, viu? Estou apontando para a juventude agora. É tempo de voltar às bases. É tempo, porque antigamente muito se falava nos congressos da juventude, se falava Daniel, Misael, Ananias, Azarias, José. Hoje, entende? Está um negócio mais... paramos de falar, não, estamos enjoados, já sabemos de tudo. Olha o estado que estamos. Olha para um adolescente, um jovem, veja qual que é a situação espiritual dele. Eu estou falando da maioria dos casos. Estão perdendo a identidade, porque perderam aquela essência de Daniel. Olha só, que coisa tremenda. No capítulo 1 de Daniel, veja só. Daniel e os seus amigos foram lá para a Babilônia. Detalhe, eles estão indo no mundo. E ali, primeira coisa que Nabucodonosor falou: aqui a gente come assim, aqui a gente bebe assim. Segunda coisa que ele fez: agora vocês vão receber outro nome, pode esquecer esse nome de vocês. O mundo vem para tirar a nossa identidade. Daniel, Deus é meu juiz. Agora o que Nabucodonosor falou? Seu nome vai ser Beltesazar, que significa o nome do Deus deles. Veja, na Babilônia eles comiam de um jeito, se vestiam de um jeito, ouviam de um jeito. E eles estão querendo mudar a identidade. Por exemplo, lá em Israel se ouvia louvores a Deus. E agora o que Nabucodonosor falou? Se não se prostrar diante da minha estátua, diante dessas músicas mundanas aqui, vou te jogar na fornalha. Aqueles jovens preferiram
ser jogado numa fornalha de fogo, do que dançar para aqueles deuses, se render àqueles deuses diante de uma música mundana. Hoje esses crentinho safado, esses crentinhos safado, não pode ver uma música que já está rebolando, é música mundana, seu pilantra da fé. Eu falo forte assim mesmo, que eu sou pregador que não fica enfeitando o pavão não, porque Deus já enfeitou. Aí você vê os mundanos, aí coloca a cocotinha, aí coloca o negocinho, aí coloca o cabelinho, aí esse panguão que não tem Deus na vida, que está perdendo a sua identidade, aí eu quero fazer o cabelinho que nem dele, aí eu quero acochar a calcinha que nem dele. Vai te converter, rapaz! Eita! Para de ficar olhando para o joio e ser influenciado por ele. Pega esse joio e fala: você vai virar crente, rapaz. Eu vou te falar do meu Deus, eu vou te falar da minha fé. Shabacanda labassuri quessa candarácia. Aí chega os tontos do joio para você e fala: ai, mas como você é careta, você espera para casar, para transar? E fala assim ainda: ah, mas você é tão careta, você não usa um vapor, não? Isto é o joio te influenciando, e você, babaca, pega lá e vai na roda deles, se veste como eles, fala como eles, se comporta como eles, mas a unção de Daniel, do Deus dos céus, está descendo aqui nessa casa, pelo amor de Deus. Emanachanda cabassuri quessa, ebacanta labastéria faço. Toque no ombro do vizinho e diga: você tem identidade, você é do céu. Ninguém vai distorcer a tua identidade. Você é do céu, você pertence ao céu, você mora no céu. Amacandara xanda canda lava sub desce. Agora já vou abrir a caixa de uma vez. Que negócio que é esse? Já passou em 200 mãos, já beijou 300 bocas. Para com essa palhaçada, em o nome de Jesus Cristo. Se comporta, tenha identidade de filho de Deus. Ai, mas eu tenho medo que ele não vai aguentar, que ele vai sair. Frouxo, Zé Banana e Bananinha, que é o homem e a mulher, né? O evangelho não gera covardes, o evangelho gera homens e mulheres de Deus. Ai, eu tenho que deixar ele fazer isso, eu tenho que deixar fazer aquilo, senão ele vai sair, que vai para os quintos dos infernos. Essa foi uma expressão, ok? Eu prefiro que a pessoa saia ouvindo a verdade do que permaneça sendo enganada pela mentira. A autoridade da palavra está aqui, viu? Fluindo aqui nessa casa. Geração, olha lá. Oh meu Deus do céu, no meio de uma geração. Então você está no meio, ó o que Jesus diz, no meio. Você está aí mesmo, é para você estar aí mesmo para quê? Não é para ser influenciado, não é para você influenciar eles. Não esqueça, Satanás semeou os dele, querendo te puxar para lá. E agora Jesus também semeou deles, para que você pegue os das trevas e traga para o teu lado. Aí você pega uns crentes, sabe? Eu não sei o que está acontecendo. Não sei, sinceramente não sei. Em vez de estar trazendo eles para cá, para a presença, eles que estão levando eles para fora.
Eu não sei, inversão de valores. Estão perdendo a identidade. Tem muita gente que você olha para ele e você já não vê mais Deus na vida dele. E isso é visível. Vamos lá. No meio de uma geração, oh meu Deus do céu, que coisa terrível, corrompida. A palavra corrompida, escolios, é da onde se originou aquela palavra escoliose, tá? Significa que é torto mesmo. Escoliose, o que é? Quando aquele osso fica torto. É daí que se originou essa palavra, escoliose. Torto, deformado, desviado do padrão. Isso é o que significa corrompida. É relativo a ser inescrupuloso. O que é uma pessoa inescrupulosa? Que não hesita em lançar mão de meios desonestos ou desleais para conseguir algo. É maquiavélico. Ele diz, né, que o fim justifica os meios. Então não importa o meio que você vai usar, se for sujo e enganoso, o importante é que você chegue a um fim. O importante é que você chegue a um resultado. Isso é maquiavélico, é diabólico. Maquiavélico vem de Maquiavel. Também essa palavra significa relativo a ser indócil. O que é uma pessoa indócil? Alguém difícil de educar, disciplinar, teimoso, desobediente. E por último, rebelde. Esta é a geração que você está inserido nela. Está entendendo? Olha só no meio da onde a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. Esta é a geração que a gente vive. Salmo 78, 8. Meu Deus. E não fossem como seus pais, os murmuradores do deserto. Geração, olha o que eles eram. Geração contumaz e rebelde. Geração que não regeu o seu coração, pessoas inconstantes. E cujo espírito não foi fiel para com Deus, infidelidade espiritual. Aqui eu vou falar brevemente, aqui no caso, 4 características desta geração deformada. Primeiro, contumaz. O que é alguém contumaz? A imagem aqui é de um boi que não aceita o jugo. Sabe que fica fazendo assim com os ombros assim? E não quer que coloque o jugo para quê? Para conduzir ele? Ele não quer de jeito nenhum, ele fica assim, ó. Não quer fazer o que o dono manda. Isso é contumaz. E ainda mais, fica empacado e dando coices. Sabe, alguém faz isso e ele fica lá empacado. Não vou obedecer. E insiste, aí fica dando coisa. Essa é a imagem, contumaz. E ainda é uma pessoa difícil de lidar. Você já lidou com contumaz, irmão? Você tenta aprumar, você tenta colocar. Os pais o que o diga, muitos pais o que o diga. Muitos pais aqui dentro desta casa que o diga. Você vai conduzir o filho, você fala, e ele não aceita. Ele não se dobra. Ele não deixa colocar o jugo, não deixa. E aí você vai insistindo, o que ele faz? Ele fica empacado, não vai nem para frente nem para trás. E ainda fica dando coice, relinchando, reclamando. Isso é horrível. E é difícil de lidar. O pai e a mãe, quando pensam em pedir alguma coisa, falam, não, você não vai. Só dizer que não vai. Não é bom para você andar por esse caminho. Aí pronto, aí acabou. Aquele espírito contumaz já se levanta com todo coice. Veja só isso. Outra coisa, e tem crente que é contumaz também. Eu que o diga, agora eu que o diga. Não é fácil, não. Segundo, rebelde. Rebelde é alguém teimoso, resiste às autoridades, não apenas quebra uma regra, mas sim um estado de espírito de resistência amarga. Sempre que você pede para ele fazer algo que é correto, ele traz aquela amargura, ele fica resistindo, ele é amargo. Isso é um demônio, irmão. Isso é pior do que você expulsar uma legião. Eu estou falando em nome de Jesus. Porque uma legião você pega e ordena em nome de Jesus, ela sai. Agora e um espírito rebelde? Eu já falei para vocês já viram em algum texto da Bíblia Jesus expulsando o demônio de fariseu? A pior raça que tem é os que não estão possessos, mas são influenciados. Essa é a pior raça que tem para se lidar. Pior. Outra coisa, são inconstantes, coração que não é regido, aí é inconstância.
não tem firmeza, começa e não termina. Você conhece alguém que ele sempre fala, não, agora esse ano eu vou. Não, agora eu vou parar com isso aqui. Ele nunca consegue terminar o que começou. E outra coisa, qualquer desafio já faz o desfalecer, desanimar e abandonar. Eu fico preocupado com os casamentos de hoje, viu? Por causa desse coração inconstante, isso reflete no matrimônio. Esta geração que nós estamos vivendo agora. Eu estou assustado com o número de divórcios que se alavancam, e não só lá fora, aqui dentro, eu digo no contexto cristão. Como se casar e divorciar fosse normal. Não, estou divorciando, não deu mais certo, a gente não está dando mais certo. Então você não honra mais a palavra que você deu no altar, então? É legítimo? Morreu? Pode casar. Não teve esse dia o pastor que deu testemunho aqui? Amém. É bíblico. Morreu? Tem a liberdade de casar. Traiu você? Foi infiel? Você não quer perdoar no sentido de manter o casamento? Você tem a liberdade. É bom que perdoe, ok? Mas não consigo aguentar isso aí. Quer separar? Ok, tem legitimidade para casar de novo. Agora, não está dando certo, estou com uns problemas aqui, vai descasar, é inconstância tremenda. Você pode ver, essas pessoas não vão ser um bom funcionário, não vão ser bom marido, boa esposa, não vai ser bom crente, porque nunca vai terminar o que começa. Nunca vai terminar aquilo que começa. Então, pelo amor de Jesus Cristo, viu, gente? No meio dessa geração que a gente está, que essa doença não pegue nós, que Deus nos ajude. E quarto, infidelidade espiritual. Troca a presença e a comunhão com Deus por qualquer coisa. É por qualquer coisa, as coisas mais banais que você possa imaginar. E é como eu já falei aqui também várias vezes, tem gente que troca a comunhão, a presença de Deus por uma tragada, uma talagada. Troca a presença de Deus por uma visualizada. Troca a presença de Deus por uma ralada de bucho. A presença de Deus é tão valiosa. A presença de Deus é tudo na nossa vida. Você não faz parte desta geração. Você é a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração corrompida e perversa. Perverso é diastrefo. A palavra já diz aí alguma coisa. É distorcer, desencaminhar, desviar do caminho certo. Estamos no meio de uma geração torta, deformada, fora do padrão de Deus, ou seja, o evangelho de Cristo, que se opõe e distorce a palavra. Eles até tentam se disfarçar, mostrando que tem algo da fé, mas suas identidades são reveladas pela doutrina do Senhor. Um resumo aqui, vamos lá, Atos 13, 16, 12. Hoje eu estou aplicando menos do que o normal, porque esse estudo é mais extenso e eu compactei ele, tá? Olha só aqui que coisa tremenda. Vamos aqui, e eu vou comentar esse texto. Paulo e Barnabé foram enviados para a missão, e eles estão pregando o evangelho. Olha o que aconteceu. E ali, atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu. Olha o que ele era. Mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus. Ele usava esse nome. Eu sou filho de Jesus. Veja só, por que eu estou dando um exemplo dele? Porque é aqui que a palavra vai aparecer. A palavra grega, no caso aqui, diastrefo, distorcer, desencaminhar, desviar do caminho reto. É aqui que vai aparecer, olha só. Então esse homem, ele está sendo revelada a identidade dele. Veja só. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse era o líder da ilha lá. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então perceba, esse Sérgio Paulo, ele queria a salvação, ele queria o caminho de Deus. Só que aí tinha esse Bar Jesus, esse mágico aí, que ficava ali encostado nele. Mas por que ele ficava encostado nele? Veja como é estratégico. Quem que liderava a ilha? Quem que ditava as regras da ilha, as leis da ilha?
Quem que era a maior autoridade daquela ilha? Ele era um procônsul, ele representava o Império Romano ali, meu amado. Então esse homem encostou perto de alguém e estrategicamente, veja, ele quer ouvir a palavra, mas tem alguém ali para desviar ele da fé. Veja só, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, veja as características dele, né? Porque assim se interpreta o seu nome, que é encantador, no caso, ó, procurando apartar da fé o procônsul. Apartar aqui é a palavra que Paulo usa, tá certo? Para perversa, que é distorcer. Mas Saulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, olha a identidade dele sendo revelada agora de fato, 10, ó filho do diabo. Ele dizia que era filho de Jesus, mas não era. Cheio de todo engano e de toda malícia, enganava as pessoas, cheio de maldade, manipulava as pessoas, inimigo de toda a justiça, que é o caminho reto. Ele era contrário, tudo que era reto ele iria contra. Ele era contra a família, ele era a favor do aborto. Ah, vocês não estão entendendo nada. Não cessarás, olha lá, de perturbar os retos caminhos do Senhor. Perturbar, aí é a palavra que Paulo usa. Aí no versículo 11, que lindo. Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem guiasse pela mão. O lindo é o 12, olha lá. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado do quê? Da doutrina do Senhor. Esse homem filho do diabo aí, ele estava impedindo, desviando esse Sérgio Paulo do caminho, distorcendo a palavra para quê? Para que ele não conseguisse enxergar a beleza, a maravilha da doutrina, do ensino da palavra. Esse espírito até hoje está atuando, viu? Até hoje ele está agindo no mundo. Vamos lá, olha a identidade desta geração perversa. Mágico, o que é o mágico? Manipula a atenção para entreter e encantar as pessoas. Ele está falando para você olhar aqui e está te enganando por aqui. E depois para você ficar maravilhado de uma mentira que ele fez. É isso que o mundo faz, ok? Falso profeta, não tem nada de Deus. Bar Jesus, engana ser filho de Jesus. Usa o nome, mas não carrega Deus na vida. São estratégicos com as pessoas para influenciar, conforme eu disse aí, o principal da ilha. Opõe-se à palavra, ele resistia à palavra. E são encantadores. O que essas pessoas fazem? Vende ilusões para desviar as pessoas da fé. Então, quando você vê, aplicando aqui mais claro, quando você vê alguém lá no teu trabalho, vamos só uma noitada, ele tá sendo esse encantador, te passando uma ilusão. Vamos ali, para com isso aí, vamos ali dar uma saída, vamos ali dar uma fumada, vamos ali fazer umas bagunças. Olha os vendedores de ilusão aí, E aí o que me deixa chocado é os nossos irmãos, os crentes, os servos de Deus caindo numa ilusão dessa, ilusão total. Depois, na hora que Deus abrir os olhos, meu Deus, vai ter um choque. Agora veja só que coisa tremenda. Esses homens, conforme você leu, são filhos do diabo, inimigos de Deus, vivem andando sem propósito na escuridão, porque quando a escuridão veio sobre eles, olha o que diz a Bíblia, que ele ficou rodando, sem sair do lugar. É assim que esse mundo está, andando e não sai do lugar. Este mundo vive sem propósito, não sabe de quem são, não sabe para que vieram ao mundo e nem sabe para onde estão indo. Agora olha você, veio de Deus, vive para a glória de Deus e vai voltar para Deus. Esse é você. Oh meu Deus. Então essas pessoas que vivem na escuridão querem impedir que as pessoas sejam impactadas pelo ensino da palavra. Então se tem algo querendo tentar tirar você do ensino da palavra que traz impacto para a nossa vida, é o espírito de Elimas ou Elimais, como queiram. Parte final e vamos encerrar esse estudo. Parte D do versículo. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha só agora, olha na condição que nós estamos, entre a qual resplandeceis como astros. Você não é de Hollywood, mas você é um astro.
Fique sabendo disso, ok? Você é um astro nesse mundo, que nem vou falar da Ibopsis. Não, nem vou falar. Vê uns nomes na cabeça aqui, mas não vou falar. Astro é você, meu amado. Você que é um astro nesse mundo. E aí é que eu digo, tem alguns crentes babando em cima de cantor mundano. Você não tem ídolo, não. Eu sou fã. Eu sou de Jesus. Jesus é lindo. Quem concorda com isso? Levante as mãos e adore a presença desse Jesus maravilhoso, porque Ele fez tudo por nós. Como Ele é maravilhoso. Aleluia. A palavra resplandeceis, agora vamos forte, põe mais ânimo aí na glorificação que eu estou encerrando. Faino, a palavra faino significa fazer brilhar, espalhar luz, tornar-se visível. Aqui poderia ser traduzido assim: entre o qual apareceis claramente. Veja, apareceis claramente neste mundo, não ficar escondido dele. A santidade cristã não é secreta, ela irradia, ou seja, ela se propaga. Esse negócio que você está na escola faz... Para não te deixar com tanta vergonha, faz um mês que você está lá, ninguém sabe que tu é crente. Você que tem que falar que você vai para a igreja, para as pessoas descobrirem que você é crente, alguma coisa está errada com você. Você está lá naquele trabalho faz um ano e nunca ninguém te identificou que você é diferente? Algum problema você está, filho. Você está com algum problema que você precisa rever aí o seu cristianismo. A partir do momento, você nunca pode se apresentar, eu sou crente, não faça isso não. Deixa que as pessoas identifiquem quem você é. Você tem identidade de filho de Deus. Está na sua cara quem você é. Eu olho você e eu vejo com quem você parece. Olha o que Jesus ensinou. Eu estou indo para o básico. Deus falou para mim: começa, meu filho, a voltar a falar do básico do meu evangelho. Meu povo precisa disso. Mateus 5,14, eu vou voltar a pregar aquelas mensagens do Sermão da Montanha, porque não é possível. Olha o que Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Por que agora esse texto está dizendo? Jesus falou: vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque a luz dele reflete em nós. Para você entender, Jesus é o sol e nós somos a lua. A lua só reflete o quê? A luz? Por isso que você é um astro, ok? Astro significa isso, luminares, sol, lua, estrelas. Vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode, é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que esse texto está nos ensinando? É impossível uma pessoa fundamentada, alicerçada em Cristo, não refletir a sua essência. Qual é a essência de Jesus? O amor. O seu caráter, qual é o caráter de Jesus? Servo humilde e obediente. E os seus ensinamentos, o que é o ensinamento? Tudo aquilo que ele nos ordenou fazer, ou seja, colocar em prática a sua palavra. Outro exemplo disso, Daniel é um exemplo muito claro de alguém que resplandeceu a luz. Coloca aí para mim, Daniel 5:11. Você sabe que Beltesazar assumiu o império. E agora, ele não gostava de crente não. Nabucodonosor tinha se convertido, mas ele não gostava de crente não. E aí o que ele fez? Colocou Daniel no esquecimento. Tira esse crente de perto de mim. Meteu ele na geladeira. Só que teve um dia que uma mão escreveu na parede. Quando uma mão escreveu na parede, ele falou: me chama todos os sábios entendidos aqui, que eu preciso saber o que está escrito. E ele batia uma perna na outra, com medo daquela mão. Imagine você sentado, tomando todas e uma mão escrevendo na parede. E ele falou: será que eu estou maluco? Não. Até ele ficou curado do álcool naquela mão. O álcool saiu da cabeça na hora. Cortou o efeito. Ele tomou um susto tão grande que o efeito do álcool saiu, irmão. Só para você sentir o drama. Aí, veja só.
Aí ninguém sabe o que está escrito na parede. Por quê? Porque Deus deu uma rajada de línguas lá. E por que eu sei? Porque Daniel depois interpretou, ele não traduziu. Não tem tradução língua estranha, é interpretação. Você traduz o português para o inglês, o grego para o português, isso é tradução. Agora, interpretação, você não é Deus que te dá o entendimento do que está escrito. Aí vamos lá, olha o que aí aquela mulher, a rainha, chegou e falou para ele assim, ó, tem um aí, deixa eu ler que ele fala, ó, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ela só errou nisso, ele não tem o espírito dos deuses santos, ele tem o Espírito Santo. Essa mulher não era crente, mas conhecia Daniel, olha lá. E nos dias de teu pai, o Nabucodonosor, se achou o que em Daniel? Lê aí. Se achou nele? Luz. Se achou nele? Luz. Tem como, irmão, esconder uma casa edificada no monte? Tem como esconder uma cidade edificada no monte? Até tentaram ofuscar o brilho de Daniel, mas ele tinha luz. Ele tinha luz. Manda chamar ele. Está vendo? Você fica preocupado. Quem tem luz nunca vai ficar escondido, irmão. Quem brilha a luz de Cristo nunca vai ficar na geladeira, irmão. As oportunidades para Daniel estavam travadas. Travaram as oportunidades. Mas aí, quando não entendiam do mistério, quem que chamou? A oportunidade agora está com o Daniel. Se Daniel fosse esses crentes murmurador, não me chamou até agora. Também não vou. Daniel falou, estou aqui. Aí o texto diz que introduziram Daniel ali naquele lugar e ele resolveu aquela situação espiritual, tá certo? Tem muitos lugares por aí, levanta a mão que é profecia. Tem muitos lugares por aí, na empresa, na escola, no trabalho, que vai parecer uma questão espiritual. Bárcia. Eles não terão condição de resolver, mas você tem luz. Bate no peito e diga, a luz de Cristo brilha aqui, ó. Isso. Oh, Manácia. Vão lembrar que ali dentro tem um crente. Vão saber que ali tem alguém resplandecendo a luz de Cristo. Estou sentindo Deus aqui, viu? Encerrei agora, olha lá. Vocês resplandeceis, vamos lá. Volta o 2,15 de Filipenses. Então, vocês resplandeceis como astros. Olha do jeito que a gente está no meio dessa geração torta, deformada. Eita Deus. Astros aqui é foster, que significa luminar, luzeiro, portador de luz. Olha, você é um portador de luz. Você carrega a luz. A luz de Cristo que brilha em nós e reflete, tem uma função evangelística. Ser um ponto de referência celestial em um mundo que perdeu o rumo. Esse mundo está encharcado na lama, dominado pela luxúria, pela devassidão. Tem gente que não está suportando mais, não está aguentando. Aí você tem o quê? Luz. E aí você se torna um ponto de referência. Porque eles estão vendo a luz, não estão vendo você, estão vendo a luz que você carrega. Aí eles encontram consolo, eles encontram conforto, eles encontram esperança, eles encontram alívio, eles encontram saída, eles encontram solução, porque tudo isso está em um só nome: Jesus, 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 Jesus. É o seu nome. Veja que lindo, como não amar a palavra de Deus. Mateus 5,16. Leia comigo, 3, 2, 1. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai
que estás nos céus. O seu Pai não está na terra, o seu Pai está no céu. É dizendo, é o Pai dizendo para nós: não esqueça sua origem, não esqueça sua identidade, não esqueça quem você é, filho de quem você é, a quem você pertence. Aí é resplandecer, quando o texto diz aí, resplandeça a vossa luz, significa resplandeça a vida transformada, que reflete a essência, o caráter e os mandamentos de Deus. Então nós temos que refletir o que é a essência de Deus, o seu amor. Por isso que o crente, tudo que faz, ele faz com zelo, faz com dedicação, com altruísmo. Ele serve as pessoas, ele ministra as pessoas, ele edifica as pessoas, ele obedece a palavra de Deus. Oh meu Deus do céu, está resplandecendo, ok? Ele é generoso, enfim. Agora veja só, somos as estrelas neste mundo para conduzir os homens com o propósito de adorar a Cristo. Mateus 12:2, o texto diz: e vimos a sua estrela. Os magos, vimos a sua estrela, e viemos para adorá-lo. Eles viram algo brilhando, um astro brilhando, e aquele astro levou a eles até Cristo. Existem pessoas que dizem assim: os estrelas, a gente é a estrela. Mas você já reparou quando o sol da justiça brilha, o que acontece com a estrela? Irmão, hoje, dependendo como está o tempo, se você sair à noite, tem a estrela. Quando de manhã baixa o dia, o que acontece com as estrelas? O sol da justiça está brilhando, viu? Para que serve a estrela? Só para guiar as pessoas a um propósito. Qual o propósito? Adorar a Cristo, adorar a Cristo, adorar a Cristo. Oh meu amado, nesse mundo escuro, aí você está lá, como um astro resplandecendo, guia essas pessoas até Jesus. Aí você está lá no meio daquela empresa, você vê aquele patrão tribulado, aqueles funcionários endemoniados, é assim mesmo, fazer o quê? Você vê naquela escola aquelas crianças atribuladas, aí você fica lá, se rendendo a eles. Por que você não brilha? Eu vou dar o exemplo aqui, você vai ficar maravilhado. É justamente o que a menina israelita, aquela crente fez. Eu estou falando de 2 Reis 5, 2, 3, 14 e 17. Aquela menina, lembra o Naamã? O Naamã fez guerra contra o povo de Israel e venceu. Detalhe, ele venceu. E como ele venceu, ele pegou a menina crente, serva de Deus, a menina, e levou ela como escrava. Aquela menina foi separada dos pais dela, para ser uma escrava numa casa de um estranho, que venceu o seu povo e matou tanta gente. Essa menina tinha tudo para olhar para ele, e olhar para aquela lepra dele e dizer: morre, desgraçado. Ela tinha tudo ou não tinha para dizer isso? Só que em vez de destilar ódio, ela destilou o que nele? Amor. Resplandeceu a luz, bem. Ela destilou a essência de Deus, que é o amor. Aí o que mais que ela fez? O texto diz que ela era uma serva da esposa dele. Então veja, manifestou o caráter de Deus, de Cristo. Ela serve, ela diz: se o meu Senhor fosse lá na minha igreja, o meu pastor iria orar por ele, Deus ia fazer a obra. A esposa de Naamã chegou e falou: a menina aí, é crente, está falando do Deus dela. Ele era idólatra, servia outros deuses. Falou que o pastor dela ora e Deus faz a obra lá. Eu vou lá então nessa igreja. Vou lá nessa igreja. E aí o que aconteceu? O Naamã, você conhece a história. O Naamã foi lá, o Eliseu pregou uma palavra e ele era soberbo, porque se garantia nas riquezas, nos status que ele tinha. O Eliseu falou: vai lá e mergulha. A pregação foi sobre humilhação. E ele saiu revoltado: que me humilhar o quê? Não tinha outras, a Abana, Farfar, rios cristalinos, quer me mandar jogar no barro, e não quer descer as águas do batismo, não quer abandonar pecado, quer vir para Jesus, mas quer continuar nessa mesma lástima aí? A pregação vai ser essa: se humilha mesmo, ora essa.
Aí no fim ele se rendeu. Quando ele mergulhou as 7 vezes, ele saiu das águas, tipo do batismo, da pessoa que nasceu de novo e desceu as águas. Quando ele sai do batismo, como que a pele dele estava? O que o texto diz? Como a pele de um menino. Ó, a menina passou a unção para ele. Ou seja, ela não foi contagiada pela lepra do pecado dele, mas a vida de santidade dela contagiou ele. A pureza de coração daquela moça contagiou o seu patrão. Oh, meus irmãos, agora de fato eu encerrei, tá certo? E agora sabe o que aconteceu com Naamã? Nunca mais ele adorou outros deuses. Ele chegou para Eliseu e falou: a partir de hoje eu sou crente, e tem uma coisa, não ofereço sacrifício a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que dá crescimento à igreja? Claro, o Espírito Santo faz a obra. Pastor não dá crescimento à igreja. Pastor pastoreia. Quem dá crescimento à igreja é as ovelhas que evangelizam. Se não está tendo salvação de almas, é porque as ovelhas não estão dando fruto. Quem é que gera ovelha? Ovelha que gera ovelha. O pastor faz o quê? Apacenta as ovelhas. Esse dia eu estava falando na oração, perguntando para o Felipe: ô Felipe, quem que você vê aqui? O João perguntou para ele: quem que você vê? Vinícius. Foi num dia de trabalho, diácono Vinícius. E ele tem essa graça, viu? Cadê o Oscar? O Oscar é fruto disso aí, ó. Chamou o Oscar, trabalhando com ele, veio. Hoje, Oscar, ó, fui lá, fiz uma visita, fez a obra. Entende? Está ele e a casa dele aí, firme na presença do Senhor. E esse é uma ovelha da hora. Direto e leva umas frutas em casa. Leva umas abrobrinhas. As uvas, a época da uva é mais gostosa. Eu gosto. Esse é o quebra-gelo para encerrar. Agora entende, escute. Você vê, agora tem gente que está aqui e nunca trouxe ninguém. Nunca convidou ninguém. Está errado. Está errado. Está errado. Nós precisamos resplandecer a luz nesse mundo. E como que nós vamos sair daqui? Resplandecendo. Resplandecendo. Em vez de eles te apagar, é você que vai acender eles. Obedecer ao Evangelho, isto é, colocar a salvação em prática, fazendo todas as coisas sem murmurações e contendas, tem um propósito de mostrar o nosso caráter transformado, a nossa identidade celestial, para que este mundo seja evangelizado com as boas novas da salvação. Então você vai sair daqui nessa noite, tomado no poder de Deus, tomado na unção do Evangelho de Jesus Cristo, vai sair daqui com Jesus, não é na boca, simplesmente é Jesus no coração, é Jesus no corpo, é Jesus na vida, e alguém vai ter que olhar naquela escola e vai ter que ver um crente brilhando lá. Alguém vai ter que olhar naquele trabalho e vai ter que ver um crente ali brilhando lá. Alguém vai olhar você na fila do banco e vai ver um crente aceso lá. E aí ele vai olhar para você, vai ver as tuas obras e vai dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As palmas louve a Jesus.